Achei isso muito interessante. É uma válvula de vapor. Ela não veio daqui. Foi parar nos destroços depois que a polpa assentou. Muitas pessoas acreditavam que a história do Titanic era simples e completa. Um iceberg apareceu, o navio colidiu com ele e a tragédia se desenrolou sem maiores mistérios. O iceberg raspa na lateral do casco e abre um rasgo muito fino, mas catastrófico, na lateral do buraco. Mas em 2022, uma descoberta no fundo do oceano quebrou essa narrativa familiar. Uma tecnologia especial foi usada para mapear todo o navio no fundo do oceano e criar seu gêmeo digital. Uma câmera que havia sido preservada no frio e na escuridão por mais de 100 anos revelou imagens que ninguém jamais esperaria encontrar. A câmera, que nunca deveria ter sobrevivido. Os pesquisadores enviados ao Titanic em 2022 tinham como principal objetivo registrar os padrões de corrosão na estrutura remanescente e nos destroços ao redor. Ninguém esperava nada de incomum. O ambiente na sala de controle era calmo e concentrado. Todos pensavam que o dia terminaria com gráficos, medições e descobertas previsíveis. Essa expectativa foi frustrada quando um dos veículos operados remotamente sobrevoou uma área comum dos destroços e detectou algo que não deveria estar ali. A princípio, o objeto parecia um pequeno container desgastado que havia se partido há muito tempo. Estava meio enterrado no lodo frio, imóvel e esquecido. Quando o ROV direcionou sua luz para o objeto, o feixe cortou a densa escuridão e revelou uma forma circular que não pertencia a uma simples caixa. A forma era um encaixe de lente. A equipe percebeu que estava diante de uma câmera que, de alguma forma, havia sobrevivido por mais de um século em um ambiente implacável que deveria tê-la destruído sem hesitação. Os pesquisadores ficaram paralisados e o choque se espalhou pela sala de controle. Uma câmera não deveria existir em sua forma original a uma profundidade de aproximadamente 3.600 metros. A pressão deveria ter achatado a carcaça. A água salgada deveria ter destruído todos os vestígios de couro e metal. O filme interno deveria ter se dissolvido há muito tempo. No entanto, o objeto permaneceu intacto. Ficou claro que uma série de eventos incomuns o havia protegido. Quando o Titanic se partiu, a câmera deve ter deslizado para uma bolsa de sedimento excepcionalmente macia e estável que a protegeu da força do impacto. As temperaturas congelantes do Atlântico Profundo retardaram todos os processos naturais que normalmente causam a deterioração. A câmara do filme se selou hermeticamente, a ponto de impedir a entrada de água e a destruição da gelatina em seu interior. Cada detalhe dessa sobrevivência parecia quase impossível. Ainda assim, o fato havia acontecido, e todos na sala sentiam uma enorme incredulidade, misturada com um crescente sentimento de medo e responsabilidade. A estranheza aumentou quando a equipe notou iniciais tênues gravadas na superfície metálica. As letras pareciam formar a sigla BG. Assim que a equipe confirmou as inscrições, os historiadores identificaram uma correspondência com Benjamin Guggenheim. Ele era um dos passageiros mais ricos do Titanic e ficou conhecido por trocar de roupa calmamente, enquanto o navio afundava. Ninguém podia afirmar com certeza se ele havia usado a câmera ou se outra pessoa a havia carregado. O importante era a descoberta de que aquele objeto não era uma simples relíquia trazida a bordo por lazer. Era um dispositivo que poderia conter evidências das últimas horas do navio. Essa constatação deixou a equipe com o coração partido, pois significava que alguém a bordo havia tentado preservar momentos que o mundo jamais esperaria presenciar. Dentro do rolo de filme lacrado podem estar as últimas fotografias já tiradas no Titanic. Essas imagens poderiam confirmar ou contestar a versão aceita de como o desastre aconteceu. O filme poderia revelar ações, condições ou decisões nunca antes documentadas. Essa possibilidade colocou os pesquisadores em um dilema emocional difícil. Se abrissem a câmera, corriam o risco de destruir o frágil filme para sempre. Se a mantivessem lacrada, deixariam a verdade trancada a 7 chaves, sem que ninguém pudesse apreendê-la. A escolha parecia insuportável. A equipe sentia o peso da história e o medo de tomar a decisão errada. Decidiram tentar algo inédito em um filme tão antigo: analisar as imagens sem abrir a câmera. Todos os envolvidos compreendiam o risco e também que essa poderia ser a única chance de salvar o que restasse no filme. Imagens que os humanos nunca deveriam ter visto. Dentro de uma sala com temperatura cuidadosamente controlada, a equipe de pesquisa tentava manter cada movimento silencioso.
A temperatura e a umidade haviam sido ajustadas com extrema precisão. O ar mal se movia. As condições eram tão delicadas que até mesmo um único passo no corredor poderia causar vibrações que interfeririam nas leituras. A equipe do Dr. Jeremiah Tanaka entendia a fragilidade daquele momento. Eles haviam preparado tomógrafos de nêutrons originalmente projetados para investigar a estrutura interna de meteoritos muito densos. Esses tomógrafos foram construídos para revelar minúsculas diferenças na densidade do material sem danificar o objeto de estudo. Ninguém na equipe jamais imaginara usar essa tecnologia em uma câmera de 1912. A ideia parecia inacreditável, mas o princípio básico ainda se aplicava. Os tomógrafos detectariam variações microscópicas dentro da câmera e reconstruiriam a estrutura interna sem tocar no frágil objeto. Eles também usariam inteligência artificial avançada para processar os sinais delicados e transformá-los em formas reconhecíveis. Quando o primeiro pulso de nêutrons passou pela carcaça metálica da câmera, uma enorme onda de dados começou a fluir para o sistema. Bilhões de medições apareceram como pontos brutos que lentamente formaram um padrão espiral. Essa forma espiral era o rolo de filme firmemente enrolado. Cada camada do filme endureceu com o tempo até ficar tão rígida quanto pedra. Raios X comuns não conseguiriam penetrar o filme com detalhes suficientes. Sensores de luz eram completamente inúteis. Nêutrons, no entanto, podiam revelar minúsculas diferenças de densidade ao redor dos antigos cristais de prata que reagiram à luz solar em 1912. Algumas partes do filme foram expostas à luz do dia intensa. Outras partes foram expostas a condições de baixa luminosidade. Essas variações criaram alterações químicas que agora apareciam como sombras tênues nos dados de nêutrons. O sistema de inteligência artificial que processava os dados agia como um tradutor. Examinava cada sombra e interpretava cada mudança de densidade. Reconstruía esses padrões como pixels para que o antigo filme pudesse ser visto novamente. A princípio, as imagens pareciam formas incertas. Eram contornos trêmulos que sugeriam objetos, mas ainda não revelavam cenas completas. A equipe aguardou em silêncio tenso, enquanto o programa de reconstrução continuava a refinar os detalhes. A cada instante, os contornos se tornavam mais nítidos. Mais estrutura surgia. Finalmente, o primeiro fotograma nítido surgiu na tela. A sala ficou em silêncio enquanto os pesquisadores observavam a imagem. Ela mostrava um grupo de passageiros em pé perto da proa do Titanic. Pareciam calmos, mas sua atenção estava claramente voltada para algo perturbador. Eles observavam pedaços de gelo flutuando em um mar que, de outra forma, estaria tranquilo. A marcação de tempo, preservada em uma camada química sobre o filme, indicava o final da tarde de 14 de abril de 1912. Esse detalhe ofereceu provas inegáveis de que a tripulação e os passageiros haviam visto sinais de gelo perigoso muito antes do desastre. A constatação deixou a equipe em estado de choque. Eles esperavam fotografias interessantes, mas não esperavam evidências que desafiassem a narrativa histórica aceita. Outra imagem surgiu. Revelava o salão de jantar da primeira classe. A sala brilhava com luz elétrica que refletia nas superfícies polidas. Os passageiros pareciam relaxados e alegres. Não tinham noção da ameaça que cercava o navio. O contraste entre o conforto deles e os sinais de alerta vistos anteriormente era profundamente doloroso. A equipe quase podia sentir a angústia de testemunhar um momento de alegria que existiu apenas horas antes da tragédia. Então, uma nova imagem surgiu e deixou todos na sala atônitos. Mostrava o próprio iceberg, apenas minutos antes da colisão. Os historiadores sempre acreditaram que nunca existira uma fotografia do iceberg se aproximando do Titanic. No entanto, essa imagem contradizia essa crença. O iceberg aparecia como uma massa escura e imponente que cortava o horizonte. A cena era perturbadora, porque significava que alguém estivera perto o suficiente e atento o bastante para tentar capturar o perigo em filme. Essas descobertas não eram meramente achados históricos interessantes. Revelaram contradições nos relatos oficiais. Sugeriram que membros da tripulação haviam percebido os perigos antes do que foi relatado. Indicaram que os depoimentos prestados após o naufrágio não coincidiam com o que a câmera registrou. Levantaram a possibilidade de que os eventos de 1912 tivessem sido simplificados ou distorcidos de forma a proteger indivíduos ou organizações poderosas da época. E à medida que as varreduras continuavam,
As imagens ficavam mais escuras, estranhas e difíceis de explicar. O que surgiu a seguir não apenas questionou a história do Titanic, como abriu enormes brechas nela, levando a investigação a um território para o qual nenhum historiador estava preparado. Enquadramentos que destruíram um século de história aceita. A próxima série de imagens chocou toda a equipe de pesquisa de uma forma que nenhum deles esperava. Quando chegaram à foto tirada a 1 horas e 45 minutos da manhã do dia 15 de abril, a atmosfera no laboratório mudou. A foto mostrava o bote salva-vidas número 1 sendo baixado em direção à água, mas não estava cheio até a sua capacidade máxima e não estava sendo operado com a calma e a ordem descritas em muitos relatos históricos. Vários assentos estavam vazios, mesmo com multidões de passageiros aterrorizados esperando atrás dos oficiais. A parte mais perturbadora dessa cena era a presença de homens adultos entrando no barco, enquanto mulheres e crianças permaneciam no convés. Por mais de 100 anos, os historiadores acreditaram que o oficial William Murdoch havia aplicado rigorosamente a regra de que mulheres e crianças seriam enviadas primeiro para o seu lado do navio. A fotografia desafiou essa crença de forma muito direta. Ela mostrava Murdoch ajudando homens e mulheres a entrar no bote. Isso contradizia depoimentos sob juramento e levantava sérias dúvidas sobre a precisão do registro dos eventos. Outra imagem revelou um momento que mudou a longa história de Bruce Ismay, chefe da White Star Line. O mundo acreditava que ele havia se adiantado aos outros para se salvar. Os jornais o descreveram como um homem que entrou em pânico e forçou sua entrada em um bote salva-vidas. A imagem, recentemente recuperada, mostrou algo diferente. Ela o capturou ajudando uma criança pequena a entrar em segurança. Seu rosto parecia tenso, mas sua atenção estava totalmente voltada para a criança. Isso não correspondia a nenhuma versão do desastre que havia sido repetida em livros, documentários ou relatórios oficiais. Então, outra imagem surgiu, resolvendo uma das mais longas controvérsias da história do Titanic. Ela mostrava o capitão Edward Smith em pé na ponte de comando a 1 horas e 45 da manhã. Ele claramente dava ordens aos seus oficiais e parecia calmo apesar do caos ao seu redor. Muitos relatos oficiais afirmavam que ele havia desaparecido antes ou abandonado o comando. A fotografia provou que ele permaneceu em seu posto até que a água começasse a subir ao redor da cabine de comando. Sua liderança não vacilou durante os momentos finais do navio. A próxima imagem era profundamente perturbadora. Mostrava a banda do navio tocando em um convés que já estava inclinado em um ângulo perigoso. Testemunhas juraram por anos que ouviram os músicos tocarem até o fim. Muitos especialistas descartaram essas descrições como memórias emocionais criadas durante o trauma. A imagem mostrava a verdade. Os músicos permaneceram juntos enquanto as pessoas ao redor lutavam para sobreviver. Seus instrumentos refletiam a fria luz das estrelas. Eles continuaram a tocar enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. A imagem mais comovente mostrava uma mãe ajoelhada diante de seu filho. Ela enrolou a criança em um casaco e a entregou a um membro da tripulação. Seu rosto revelava o medo de alguém que entendia que jamais voltaria a ver seu filho. Essa imagem carregava um peso emocional que nenhum depoimento escrito jamais conseguiria igualar. Juntas, essas imagens revelaram padrões claros. As declarações dos sobreviventes eram contraditórias. Os relatórios oficiais não correspondiam ao que as fotografias mostravam. As cronologias aceitas por décadas não faziam sentido quando comparadas com as evidências visuais. Historiadores perceberam posteriormente que muitos depoimentos haviam sido moldados pelo medo e pela culpa.
Algumas declarações também foram influenciadas pela pressão das comissões de inquérito britânica e americana. Essas fotografias da coleção Guggenheim tornaram-se os primeiros testemunhos totalmente imparciais do que realmente aconteceu naquela noite. Elas capturaram os eventos sem medo, sem orgulho e sem a necessidade de proteger reputações, mas as imagens ainda não haviam terminado de reformular a narrativa. Porque, quando os pesquisadores compararam as imagens com fotografias de arquivo digitalizadas e aprimoradas por meio de inteligência artificial, descobriram detalhes que nunca haviam sido visíveis antes. Detalhes que sugeriam que o Titanic já estava comprometido muito antes mesmo de tocar no iceberg. Para entender essa falha mais profunda, a equipe começou a analisar todas as fotos históricas do navio. E o que eles descobriram revelou uma fragilidade oculta na própria construção do Titanic. Aprimoramentos de IA revelam que o Titanic já estava danificado antes de zarpar. Após examinarem as molduras do Guggenheim, a equipe iniciou um esforço massivo para verificar cada detalhe mostrado nas imagens. Reuniram todas as fotografias confirmadas do Titanic que existiam. A coleção incluía as plantas do navio, fotografias do estaleiro tiradas durante a construção, fotografias do interior retiradas de materiais promocionais, retratos formais da tripulação e valiosos negativos em placas de vidro armazenados em arquivos por mais de um século. Inicialmente, a intenção era simples: comparar as imagens antigas com as molduras recém-descobertas. Quando sistemas avançados de inteligência artificial processaram as fotografias, os resultados foram muito além do que qualquer um esperava. Em algumas fotografias antigas da construção do casco, os sistemas de aprimoramento utilizam filtros térmicos e de densidade. Essas ferramentas destacam diferenças sutis na temperatura e resistência do material. Os filtros revelaram um leve padrão de calor próximo a uma área conhecida como depósito de carvão W. Historiadores debatiam há tempos a possibilidade de um incêndio no carvão, que poderia ter começado antes da viagem e continuado queimando, enquanto o navio cruzava o Atlântico. A maioria dos especialistas havia descartado essa ideia devido à falta de evidências diretas. A fotografia aprimorada revelou uma descoloração que correspondia ao tipo de exposição prolongada a altas temperaturas que enfraquece o aço. Isso sugeria fortemente que parte do casco já estava comprometida antes mesmo do Titanic deixar Belfast. Outro conjunto de imagens aprimoradas examinou os rebites do navio. Eram milhares. A inteligência artificial ampliou cada rebite e revelou aglomerados de minúsculas fissuras, imperceptíveis a olho nu. Metalurgistas confirmaram posteriormente que essas fissuras eram compatíveis com ferro de baixa qualidade. Esse tipo de ferro era frequentemente utilizado quando os estaleiros enfrentavam escassez de materiais. A investigação oficial de 1912 jamais mencionou esse problema. As fotografias ampliadas comprovaram que o navio fora construído com materiais defeituosos, que se fragilizavam sob pressão. Uma das descobertas mais alarmantes veio de uma fotografia da reunião da tripulação, tirada poucos dias antes da partida do navio. O aprimoramento por inteligência artificial revelou-te um pequeno pedaço de papel dobrado na mão de um marinheiro. Quando a imagem foi ampliada e clarificada, letras tênues apareceram. A escrita indicava um aviso de iceberg não registrado. De acordo com todos os registros oficiais, esse aviso nunca foi incluído no diário de bordo do navio. A fotografia sugeriu que a tripulação pode ter recebido informações que nunca foram repassadas ou formalmente documentadas. Fotografias do interior revelaram detalhes ainda mais preocupantes. Em uma foto tirada dentro da sala de leitura da primeira classe, o aprimoramento revelou a silhueta de uma mulher que não constava em nenhuma lista de passageiros. Outra fotografia na proa de este bordo mostrou um reflexo no vidro. O reflexo era de um fotógrafo cujo rosto não correspondia a nenhum membro conhecido da tripulação ou passageiro. Consultas a arquivos sugeriram que pelo menos uma pessoa embarcou no navio sem ser registrada. Quanto mais a inteligência artificial descobria, mais claro o padrão se tornava. O Titanic navegou com aço enfraquecido, avisos ignorados, materiais de qualidade inferior e pelo menos um passageiro sem documentos. Nada disso constava nos relatórios oficiais de 1912. As investigações da época retrataram o desastre como algo inevitável. Afirmaram que o iceberg foi a única causa da tragédia. As novas evidências sugeriam algo diferente. Apontavam para falhas e negligências que haviam sido ocultadas do público. Essas descobertas reforçaram uma possibilidade perturbadora. A versão oficial não era apenas incompleta.
É possível que informações importantes tenham sido suavizadas ou suprimidas, mas para saber exatamente o quanto foi ocultado, os historiadores precisavam revisitar os depoimentos e as investigações que moldaram a lenda do Titanic e compará-los com a verdade fotográfica que se revelava diante deles. As investigações que protegeram os poderosos e enterraram a verdade. O inquérito do Comissário Britânico de Naufrágios de 1912 e o inquérito subsequente do Senado americano foram, durante muito tempo, considerados a palavra final sobre o que aconteceu naquela noite. Por muitos anos, as pessoas confiaram neles sem questionamento. No entanto, quando os investigadores compararam as fotografias recentemente aprimoradas do estaleiro com as conclusões oficiais, as diferenças tornaram-se impossíveis de ignorar. Os inquéritos descreveram o Titanic como um navio robusto e construído com esmero. Insistiram que a embarcação atendia a todos os principais requisitos de segurança e que sua operação seguia os procedimentos padrão. Mas as fotografias contavam uma história bem diferente. As imagens ampliadas revelaram um aço visivelmente enfraquecido, mesmo antes do início da viagem. Os rebites que deveriam manter o navio unido pareciam irregulares e frágeis. Essas questões levantaram perguntas que as investigações nunca abordaram. Os registros oficiais também descartaram a existência de qualquer incêndio em uma fornalha de carvão antes da partida do navio do porto. Os padrões térmicos capturados no casco nas fotografias provaram que tal incêndio havia queimado por tempo suficiente para enfraquecer a estrutura. Essa nova evidência deixou os pesquisadores perplexos, pois sugeria que o navio entrou no Atlântico com sérias vulnerabilidades. Os avisos de icebergs criaram o conflito mais perturbador. As investigações listaram apenas algumas mensagens. A foto ampliada da tripulação mostrou um aviso que nunca apareceu nos registros oficiais. A presença dessa mensagem ausente sugeria que a comunicação dentro do navio havia falhado de maneiras que as investigações nunca revelaram. Os pesquisadores agora acreditam que as investigações tinham dois objetivos principais. Elas visavam dar ao público uma explicação que parecesse completa. Também visavam proteger a White Star Line e as indústrias a ela ligadas. O governo britânico queria defender sua reputação na construção naval. As autoridades americanas queriam respostas que parecessem simples o suficiente para o público aceitar sem protestos. Essas pressões moldaram a versão oficial. Todas as evidências emergentes apontavam para uma única conclusão. A narrativa oficial não era simplesmente incompleta. Ela havia sido cuidadosamente elaborada e apresentada de forma a proteger instituições poderosas. No entanto, restava uma tarefa final. Os investigadores precisavam encaixar todas as evidências em uma única linha do tempo. Eles tinham as fotografias do Guggenheim, as imagens recentemente aprimoradas do estaleiro e as contradições dentro dos inquéritos oficiais. Para compreender toda a verdade, precisavam reunir todas as peças e reconstruir as últimas horas do Titanic tal como realmente aconteceram, reconstruindo as verdadeiras horas finais. Assim que os pesquisadores reuniram cada fotograma decodificado, cada fotografia aprimorada e cada registro de data e hora corrigido em uma única linha do tempo, um quadro perturbador começou a se formar. Essa nova sequência de eventos não se assemelhava ao relato familiar em que gerações acreditavam. A verdade estava espalhada por registros esquecidos e imagens perdidas, mas quando finalmente reunida, criou uma reconstrução detalhada e arrepiante da noite em que o Titanic afundou. A linha do tempo começou muito antes do que qualquer um esperava. No final da tarde, os passageiros podiam ser vistos apontando claramente para o gelo distante. Esse simples momento foi importante porque desafiou diretamente a antiga alegação de que o iceberg apareceu sem aviso prévio. As pessoas no convés haviam observado sinais de perigo muito antes da colisão. Suas expressões nas fotografias mostravam uma mistura de curiosidade e preocupação, o que tornou a declaração oficial ainda mais enganosa. Em seguida, surgiram as evidências do incêndio no carvão. As áreas enfraquecidas pelo calor eram as mesmas seções do casco que cederam primeiro quando o navio atingiu o gelo. O Titanic não apenas raspou no iceberg, ele se partiu em pontos já danificados pelo fogo. Os pesquisadores ficaram abalados ao perceberem que o desastre havia começado muito antes da própria colisão. A cronologia também revelou a crescente confusão em torno dos botes salva-vidas. Conforme a madrugada avançava, as fotografias mostravam os oficiais hesitantes enquanto tentavam embarcar nos botes. Eles não tinham certeza de que o Davids conseguiria baixar os botes salva-vidas totalmente ocupados com segurança.
Seus rostos refletiam medo e dúvida, o que causou atrasos e os forçou a tomar decisões rápidas no escuro. Isso explicava por que alguns botes salva-vidas partiram sem estarem totalmente cheios. Os inquéritos oficiais descreveram a evacuação como organizada. A verdade era muito mais caótica. A 1h55 da manhã, a cronologia trouxe uma revelação sobre o Capitão Smith. Muitos relatos afirmavam que ele havia desaparecido de vista durante a fase final do naufrágio. A foto, recentemente aprimorada, dele dentro da cabine de comando, provou que ele permaneceu em serviço por muito mais tempo do que se acreditava anteriormente. Ele podia ser visto dando instruções com uma concentração calma, porém desesperada. Esse único momento mudou drasticamente a compreensão de suas ações finais. A cronologia também confirmou a presença da banda no convés inclinado. A determinação dos músicos ao tocarem foi capturada nas fotografias, que corroboraram os depoimentos que muitas vezes foram vistos com ceticismo. Os músicos permaneceram em seus postos até que a situação se tornou perigosa demais. Seus rostos mostravam uma mistura de coragem e tristeza, enquanto a água subia ao seu redor. Conforme os minutos finais se desenrolavam, a cronologia revelou a dolorosa verdade de que o naufrágio não foi um acidente inevitável. Foi o resultado de avisos ignorados, aço enfraquecido, esforços de evacuação mal gerenciados e uma série de decisões tomadas sob intensa e desconhecida pressão. Cada problema poderia parecer insignificante quando analisado isoladamente, mas em conjunto criaram uma tragédia que não podia mais ser atribuída ao acaso. Durante 110 anos, a verdadeira história permaneceu no fundo do oceano. Somente com a descoberta da câmera preservada e o auxílio de tecnologia avançada de imagem, o mundo pôde finalmente ver o que realmente aconteceu. A história real não foi nada reconfortante. Foi repleta de medo, erros de julgamento e consequências que poderiam ter sido evitadas. Obrigado por nos acompanhar até o final. Inscreva-se no canal para mais vídeos incríveis.